Nos primeiros dias de novembro, Lisboa e Coimbra recebem especialistas e autoridades internacionais em 2 eventos diferentes, organizados pelo FIB, o Fórum de Integração Brasil-Europa, que pretendem abordar questões fulcrais da atualidade, como é o caso da governação ambiental, social e corporativa e também da tributação na era da economia digital. Ora, esta última temática vai contar com a reflexão de Gilmar Mendes, Ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que está connosco em estúdio e a quem agradeço naturalmente a presença. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Fala Portugal. Obrigado. Qual é que é a principal mensagem que vai tentar passar neste Fórum Futuro da Tributação, no que toca à importância da era digital nesta temática? O Brasil está em meio a uma reforma tributária. Nesse exato momento, nós temos um debate no Senado de uma emenda constitucional que já passou pela Câmara e que deve voltar depois das alterações que foram introduzidas pelo Senado. E discutimos alguma coisa assemelhada ao que já se faz na Europa sobre o IVA, a ideia de racionalizar um pouco o modelo que já foi estabelecido desde 1988. E temos... O sistema do Brasil é dos mais complexos do mundo? Um dos mais complexos do mundo, segundo se diz, que se gasta muito a ideia de homem-hora para a tributação, para esclarecimento dessa temática. É claro, nós também somos um país federativo, e um federativo em 3 planos. Envolve a União, os estados e os municípios. São 5.600 municípios e todos com autonomia tributária, também podem impor taxação. Então, tudo isso é um desafio que agora está sendo enfrentado. E a ideia deste sistema é simplificá-lo, torná-lo mais simples e também mais digital, é isso? É essa a ideia. E também nós estamos em meio a esta revolução digital. Então, se discute o que se fazer nesse contexto em que nós estamos também para uma transição para uma economia digital, os serviços digitais. Então, tudo isso está sendo levado em conta e espero que isso seja atingido. O discurso sempre é de maior simplificação num contexto de Estado social, que precisa de recursos. Portanto, não se trata, em princípio, de renúncia a recursos, mas de racionalização. E é importante, há uma preocupação para não deixar ninguém de fora nesta modernização do sistema, digamos assim? Com certeza. Há muita discussão sobre isso. Aqueles que são atingidos, até porque o sistema, ao longo do tempo, vai gerando também, com as modificações tópicas, vai gerando privilégios. Recentemente, o ministro Haddad, da Fazenda, anunciou uma taxação especial de fundos, que atinge os multimilionários, aqueles que conseguiam fazer uma engenharia institucional para se verem livres de determinada tributação em offshores e coisas do tipo. Tudo isso... E não há riscos dessa medida? Não, com certeza há riscos e há um debate, inclusive, sobre isto. Por isso que o Senado, o Congresso, de alguma forma, aparentemente moderou a taxação, porque há o risco da fuga de capitais. Não é? Então, esse é sempre um problema e o país carece de investimentos. O investimento público no Brasil é relativamente baixo. Isso exige também incentivo ao capital privado. Então, tudo isso é um equilíbrio. Encontrar equilíbrios. Foi por isso que falou há uns dias em corações divididos quanto a esta reforma que está a ser implementada? É verdade, porque, de fato, a gente tem que ter o cuidado de não desacertar, né, de não provocar fuga de capital, por exemplo, ou estímulo para que esse capital vá para outro lugar. O Brasil, hoje, nessa confusão em que o mundo se vê envolvido, é um país extremamente atraente. Nós temos energia limpa, nós temos boas condições políticas e temos condições de fazer uma sintonia fina e um acerto. E há um bom espírito em relação a essa reforma, porque todos já estavam um pouco exaustos, considerando que o modelo tributário se tinha tornado... antigo, se tinha tornado... Parado no tempo. Parado, démodé. Né? E há aqui alguma questão legal que possa não fazer avançar este sistema novo? Acho que não. Eu acho que há bom espírito nesse sentido. Todos estão discutindo detalhes. Com certeza há todo tipo de lobby no Congresso Nacional para fazer
ajustes, mas isso é absolutamente normal numa sociedade democrática e depois, certamente, virão os detalhes que são muito importantes, que é a legislação sobre essas emendas. E aí, claro, certamente, nós vamos ter que avançar, isso já será para o ano que vem. E a gente não pode, e esse é o debate que nós vamos travar, especialmente em Coimbra, que, a rigor, nós estamos em meio a uma transição desta revolução, que é a revolução, claro, digital. A própria Europa já discute isso, a tributação desse poder digital. Nós sabemos dessas mega empresas que revolucionaram, né, todo o capitalismo moderno, e isso precisa ser olhado. E para terminar, faz hoje um ano que Lula da Silva foi eleito. A presidência hoje destacava que o que mudou foi o facto de se ter salvado a democracia. Concorda com esta ideia? Eu acho que isso é fundamental. De fato, nós corremos riscos que talvez inicialmente nós não imaginávamos em torno desta figura, a eleição de um presidente populista como Bolsonaro, com um tipo de inserção nas Forças Armadas, como se viu depois e as investigações têm revelado. E até aquele episódio triste do 8 de janeiro revelou exatamente que havia propósitos não saudáveis. Já houve algumas pessoas condenadas, 20 pessoas. Para quando é que se estimam mais e quantas serão? Pois é, eu acho que nós tivemos progresso nessa questão. Não sei quantos serão condenados, mas um número razoável já foi condenado. Muitos já fizeram também acordo de não persecução penal, portanto, reconhecendo a sua responsabilidade. Nesse sentido, acho que o Brasil até tem dado um exemplo a um país como os Estados Unidos, que também teve o seu 6 de janeiro no ano... Tem sido célere a condenação. E tem tido sucesso, como também tem prosseguido nas investigações e detectado os responsáveis por isso. Inclusive no contexto nas cercanias, vamos dizer, do próprio presidente Bolsonaro. Gilmar Mendes, não temos mais tempo. Obrigada pela sua presença aqui no estúdio. Boa noite.